Baleia Branca. Se você gosta de leitura, talvez já tenha se debruçado sobre Moby Dick, de Herman Melville, escrito em 1851. A grande baleia branca, estrela da obra, não é uma invenção total, mas não é assim tão comum encontrar uma baleia branca por aí. No México, por exemplo, há uma baleia albina que se transformou em celebridade, tamanha raridade. Trata-se da galão de leite. Com seu enorme tamanho, essa baleia não se preocupa com predadores, mas sua condição lhe dá uma absorção reduzida de calor em águas mais frias, aumentando a sensibilidade à luz solar e comunicação visual prejudicada. Cobra estilete de Branch. A principal e mais assustadora característica dessas cobras é a capacidade de desferir golpes venenosos sem sequer precisar abrir a boca. É que ela possui pequenas presas nas laterais de sua cabeça, permitindo golpes traiçoeiros. O veneno dela não chega a ser letal, mas é bastante perigoso e possui a capacidade de destruir as células humanas. Isso significa que, apesar de você não correr assim tanto risco de morrer por conta de uma picada desta cobra, se você não conseguir o antídoto rápido o bastante, pode acabar precisando amputar um dedo ou uma perna. Além disso, o animal consegue pular distâncias equivalentes ao próprio corpo. De dia, ela fica escondida no chão. À noite, sai para caçar e entrar nos pesadelos dos desavisados. Peixe que derrete. Em 2018, pesquisadores encontraram uma nova espécie de peixe caracol na trincheira do Atacama, na costa do Peru. Como se trata de um animal que vive nas profundezas do oceano, em pressões insuportáveis para seres humanos, ele precisou desenvolver um corpo totalmente gelatinoso, sem muitas estruturas ósseas. Quando os pesquisadores tentaram retirar o animal da profundidade de mais de 7.000 metros, seu corpo desintegrou tão rapidamente que deu aos cientistas a impressão de que ele estava derretendo. Por causa disso, pouco se sabe sobre o peixe, já que ele não pode ser estudado vivo. Bolha da Lagoa. Em 2017, pesquisadores encontraram uma criatura esquisita em uma lagoa de Vancouver, no Canadá, que possuía a textura de gelatina e uma forma que lembrava algo parecido com um cérebro. Depois, descobriram que se tratava de um tipo de briozoário, ou seja, uma colônia de organismos que vivem em união. Um único organismo conhecido como zooide tem apenas uma fração de milímetro. Essa espécie é um pouco difícil de ser encontrada porque muitas vezes pode ser confundida com uma rocha ou algo do tipo. Embora esses monstros viscosos possam assustar algumas pessoas, eles são apenas uma ameaça para coisas como plânctons e algas. Isópodes gigantes. Os isópodes são crustáceos, primos distantes dos caranguejos e lagostas, que podem ter surgido há pelo menos 300 milhões de anos. Em meados de 2019, os pesquisadores realizaram um experimento interessante utilizando câmeras para entender melhor esses animais. No Golfo do México, em uma localidade onde os cientistas já sabiam da atividade de isópodes embaixo d'água, foi jogada a carcaça fresca de um crocodilo para ver como esses animais iriam se comportar na presença de um grande banquete. Apenas alguns minutos depois que a carcaça bateu no solo, vários desses animais apareceram para a refeição, com alguns tão grandes quanto uma bola de futebol americano. O mais assustador foi a forma como eles devoraram o crocodilo,
abrindo seu abdômen e dilacerando o corpo do animal de dentro para fora. Mas há um bom motivo para esse tipo de comportamento. Esses animais podem passar anos sem comer, o que significa que quando têm a oportunidade de encher o estômago, eles fazem exatamente isso. Lagosta azul. Animais com colorações diferentes sempre dão o que falar. E Robin Russell, que já trabalhava há muitos anos com lagostas, fez uma descoberta e tanto em 2017, quando checava uma de suas armadilhas. Em meio às lagostas normais, ele encontrou uma de coloração azul, que lhe chamou muito a atenção. Ele deu à lagosta o apelido de Lucky. O animal teve um destino diferente daqueles que acabaram parando na cozinha. Lucky foi enviada para um laboratório. De fato, ela não foi a primeira lagosta azul a ser encontrada, mas o que ainda é um mistério é o que exatamente provoca essa coloração nesses animais. Alguns cientistas acreditam em mutações genéticas, enquanto outros apostam em diferenças envolvendo os níveis de astaxantina, um tipo de pigmento que pode provocar cores distintas. Aranha com rosto de cachorro. Algo verdadeiramente estranho foi descoberto durante uma expedição no Equador em 2017. Em uma determinada região das florestas tropicais, pesquisadores encontraram uma espécie inusitada de aranha, que possui em seu corpo o que se assemelha ao rosto de um cachorro ou um coelho, dependendo do ponto de vista. A espécie, na verdade, não é assim tão nova e já havia sido encontrada em 1959. O que ainda não tínhamos eram registros mostrando a peculiaridade dessa espécie. Para os pesquisadores, essa característica pode ter a função de afastar predadores, já que o rosto falso pode afugentar pelo menos parte das criaturas que pensam em fazer dessas aranhas uma refeição. Esquilo arco-íris. Em 2019, um fotógrafo amador subiu uma série de fotos de um esquilo colorido em seu Instagram. As imagens chamaram a atenção de vários internautas, que logo começaram a levantar a hipótese de que se tratava de uma imagem editada no Photoshop, ou de que o animal havia sido tingido artificialmente. A boa notícia é que as imagens eram reais e que nenhum animal foi machucado para registrá-las. Esses esquilos gigantes e coloridos vivem em uma região da península da Índia e são chamados de esquilos malabar. Nem todos os animais desta espécie possuem essa coloração, mas existem várias imagens mostrando esses animais em diferentes tons de roxo, rosa e muitas vezes misturando todas as cores do arco-íris. A coloração dos animais é provavelmente uma adaptação natural para confundir predadores do seu habitat, ou ainda para chamar a atenção dos seus parceiros. Pirossomas. Com um formato de tubo oco e medindo vários metros, esse animal, visto com frequência na costa da Nova Zelândia, como no arquipélago dos Açores em Portugal, se assemelha muito com um verme gigante. No entanto, tratava-se, na verdade, de uma colônia de criaturas chamadas tunicados, que assustam, mas não mordem nem possuem veneno. De certa forma, esses animais são considerados imortais, pois podem se replicar continuamente. As colônias de tunicados são chamadas de pirossomas e podem chegar a ter 8 metros de comprimento. E se há algo que nós sabemos em relação a essas criaturas, é que não sabemos nada. Ninguém ainda teve a oportunidade de desenvolver um estudo aprofundado sobre essas colônias compridas e desconhecidas. Qual desses animais mais chamou a sua atenção? Conte nos comentários. Até a próxima.